Resumo da lição número 4, dia 15 a 21 de outubro. A esperança do Antigo Testamento. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Hebreus capítulo 11, versos 17 e 19. Deus trouxe a vida à existência a partir da não-vida pelo poder da sua palavra, como está escrito no capítulo 1 de Gênesis e no Salmo 33, versos 6 e 9. Se Deus foi capaz de criar a vida na terra pela primeira vez do nada, do latim ex nihilo, por que duvidar de sua capacidade de recriar a vida humana e restaurar a sua identidade original? Jó era íntegro, temia a Deus e se desviava do mal, como está escrito em Jó, capítulo 1, verso 1. Mesmo assim, Deus permitiu que Satanás o afligisse de várias maneiras. Seu corpo foi devastado por uma doença dolorosa, ele perdeu seus rebanhos, perdeu alguns de seus servos e até mesmo os próprios filhos. Estava cercado de amigos que o acusavam de ser um pecador impenitente. E a sua própria esposa declarou: "Você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra", como está escrito em Jó, capítulo 2, verso 9. Jó não sabia que havia se tornado o epicentro de uma luta cósmica entre Deus e Satanás. Afligido por essa luta, lamentou o próprio nascimento e desejou nunca ter nascido, como está escrito em Jó, capítulo 3, versos 1 a 26. No entanto, expressou sua fidelidade incondicional a Deus. "Ainda que ele me mate, nele esperarei", como está escrito em Jó, capítulo 13, verso 15. Mesmo imaginando que sua vida teria fim, ele manteve a certeza de que a morte não teria a palavra final. Cercado pela doença e dor, pelo colapso econômico, pela reprovação social e pelo abalo emocional, Jó ainda podia ansiar pelo dia em que ressuscitaria dos mortos e contemplaria seu amado Redentor. O Salmo 49 fala sobre a falsa confiança dos tolos que confiam nos seus bens e se gloriam na sua muita riqueza, que chegam a dar o seu próprio nome às suas terras e que vivem apenas para fazer o bem a si mesmos. Agem como se as suas casas e a sua própria glória durassem para sempre. Mas os tolos se esquecem de que sua honra desaparece e que eles perecem assim como os animais. Como ovelhas estão destinados à sepultura e à morte, e servirá de pastor. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões, como está escrito em Salmo 49, verso 14. O salmista diz que tanto o tolo quanto o sábio morrem, deixando as suas riquezas para os outros, como está escrito no Salmo 49, verso 10. Mas existe um contraste radical entre eles. De um lado estão os tolos que perecem, embora tentem encontrar segurança em suas próprias posses e realizações transitórias. E de outro lado estão os sábios, que contemplam, além da saga humana e da prisão da sepultura, a gloriosa recompensa que Deus tem reservado para eles, como está escrita na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 4. Portanto, os sábios receberão uma recompensa eterna, mais gloriosa do que os tolos seriam capazes de reunir nesta vida curta. No Salmo 71, o salmista buscou segurança e esperança em Deus, enquanto estava cercado por inimigos e falsos acusadores que diziam que o Senhor o havia abandonado. Isaías 26 contrapõe o destino distinto dos ímpios e dos justos. Por um lado, os ímpios permanecerão mortos após a segunda morte e jamais serão trazidos à vida novamente, como está escrito em Apocalipse capítulo 21, verso 8. Os ímpios serão completamente destruídos e toda a sua memória perecerá para sempre, como está escrito em Isaías capítulo 26, verso 14. Por outro lado, os justos serão ressuscitados para receber a recompensa. Deus tragará a morte para sempre
e enxugará as lágrimas de todos os rostos, como está escrito em Isaías capítulo 25, verso 8. O livro O Grande Conflito, de Ellen G. White, nas páginas 528 e 529, descreve o fenômeno da ressurreição da seguinte maneira: as sepulturas se abrem, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitam, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno, como está escrito em Daniel capítulo 12, verso 1. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem glorificados do túmulo para ouvir o concerto de paz estabelecido por Deus com aqueles que guardaram a sua lei. Até mesmo aqueles que o traspassaram, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais obstinados inimigos de sua verdade e de seu povo, ressuscitarão para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. O doador da vida chamará a sua herança adquirida na primeira ressurreição, e até aquela hora triunfante, quando soará a última trombeta e o vasto exército ressurgirá para a vitória eterna, todo santo que dorme será conservado em segurança, guardado como joia preciosa, conhecido de Deus por nome. Em resumo, a visão bíblica da ressurreição pode transformar a morte e o desespero em esperança.